Então vamos lá, povo lindo, povo de Deus. Vamos aqui ao nosso momento da palavra, vamos aqui ao nosso momento onde a palavra de Deus vai ser explicada, vai ser aqui refletida, se Deus assim nos permitir. E que esse também seja um tempo agradável, um tempo útil, um tempo aqui onde realmente o seu coração sinta, né? O meu desejo não é só que a sua mente possa ser enlarguecida, se é assim se eu puder falar assim, né? Pelos conhecimentos do Senhor, mas também você possa sentir o toque de Deus, tá bom? E a gente não precisa ter medo disso não, viu? Né? É claro que a obra de Deus não é só arrepio, mas aqui para nós, viu? É muito bom sentir o Senhor, né? Não, Natália? É muito bom sentir a presença do Senhor e quando todo o nosso ser, seja os nossos pensamentos, a nossa imaginação, mas também a nossa vontade e as nossas atitudes todas aqui sendo influenciadas pela obra, pelo poder maravilhoso, pela presença incrível do Senhor Deus em nossas vidas. Então, povo querido, povo amado, estamos aqui, despacito, né? Bem devagarzinho, na carta de 2 Pedro. Estamos aqui experimentando de grandes ensinamentos, né? Porque a palavra de Deus ela é riquíssima e nós já estamos aqui com muita experiência, né? Muitas pessoas já conversando, muitas pessoas aqui já compartilhando de tantas coisas sendo mudadas, né? Mudanças visíveis, mudanças aqui significativas, né? E eu acho isso incrível, eu acho isso interessante. Me dê aí 5 segundos, porque eu tô ficando velho, e vou pegar meu travesseirinho dos velhinhos, tá bom? Só um momentinho. Voltei, olha aí meu travesseirinho. Pronto, né? Tô ficando velho. Oh, olha só que maravilha, já me sinto até 15 minutos mais novo, né? Vamos lá. Então, minha gente, povo querido, povo amado, a carta de 2 Pedro é uma carta onde um tema vai funcionar como um refrão, né? Muitas coisas vão aqui soar como um eco por esse tema. Basicamente, todos os 3 capítulos dessa carta têm esse tema como um coração da carta. Que tema é esse, pastor Miguel? É sobre aqui o conhecimento de Deus, tá bom? O conhecimento de Deus. A minha sogrinha está dizendo aqui, eu gostaria que me enviasse a live de domingo, por favor. Pode deixar, dona Celina, que nós estaremos enviando para a senhora o link, tá bom? Pode deixar. Então, o conhecimento de Deus é aquilo que é mais importante para São Pedro, né, o apóstolo Pedro, ao escrever para uma igreja agora, né, exatamente naquele exato momento, dividida por pelo menos 4 localidades. Então, conhecer a Deus é o que de fato seria importante para quem estava passando os perrengues, as pindaíbas, as dificuldades dessa vida, uma dificuldade causada pela fé, uma dificuldade que tinha a ver com perseguição física, ou seja, pessoas estavam correndo risco de vida pelo simples fato de acreditarem em Jesus como o Salvador, como o Senhor de suas vidas, tá bom? Então, dentro deste tema, o conhecimento de Deus, muitas coisas até aqui já foram abordadas. Lembrando que essas lives sobre 2 Pedro estão acontecendo às quartas, às 19 horas e aos domingos, às 18 horas, tá bom? Então a gente está seguindo essa sequência aí 2 vezes por semana, sem pressa. Por muitas vezes pude aqui gastar um tempo gigantesco falando só de 2 versículos, porque eu acredito que a explicação e a aplicação da palavra de Deus é de extrema urgência, ainda mais para os tempos que nós estamos vivendo, tá bom? Então, dentro desse tema, né, que vai permear o livro todo, a carta inteira, que é o conhecimento de Deus, vimos também como é que nós podemos receber ou como é que nós podemos alcançar este conhecimento de Deus. E o que foi dito vai ser falado de muitas formas e repetido diversas vezes até finalizarmos essa carta. O como tem a ver com a fé. A fé, essa fé que é exatamente esse experimento sobrenatural, é a capacidade de se crer no Senhor Jesus Cristo com todo o coração, crer nele como o Filho de Deus, como o Salvador pessoal de cada um. Então, essa fé, ela de fato, ela vem de Deus, ela é um presente de Deus nas nossas vidas. Essa confiança, ela não é natural, porque naturalmente nós somos incrédulos. Naturalmente,
nós nos guiamos muito mais por aquilo que nós estamos vendo ou por aquilo que estamos sentindo do que de fato por uma realidade sobrenatural que não é vista. Eu não estou vendo o Senhor Jesus agora. Eu não estou vendo o amor de Deus. Muitas coisas, inclusive, não podem ser vistas. Alguns até pensam, até refletem, mas falar sobre fé, refletir sobre fé, e digo mais, olha aí, Vanucci, cantar sobre a fé não significa ter fé de verdade. Isso é algo para que a gente possa pensar, tá bom? Então essa fé é um presente de Deus e é a capacidade que Deus dá para que possamos acreditar, confiar no Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal. Mas, diante deste tema que é o conhecimento de Deus, o próprio apóstolo Pedro vai nos orientar, vai nos sinalizar, chamar a nossa atenção para aqueles que avacalham o conhecimento de Deus, para aqueles que distorcem, para aqueles que corrompem com a sua fala, com a sua pregação, com os seus discursos, muitas vezes bonitos, muitas vezes inflamados, recheados com uma retórica espetacular. Essas pessoas vão avacalhar com o conhecimento de Deus, vão distorcer, vão tocar naquilo que é intocável, ou seja, vão esvaziar a pessoa de Cristo, vão esvaziar a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, vão distorcer o que a palavra de Deus ensina. E aqueles que vão dar ouvidos a esses avacalhadores vão também sofrer prejuízos terríveis. Quem são, Pastor Miguel, esses avacalhadores? Esses avacalhadores foram, por mim, apelidados por FMs, ou seja, é o que a palavra chama de falsos mestres. Esses aqui vão sempre distorcer, tá bom? E então, dentro dessa maratona que para mim tem sido espetacular, eu agradeço demais aqui a presença, né, constante da Igreja do Senhor, muito maravilhoso. A presença de vocês, igreja, me encoraja, tá bom? Porque num tempo onde nós poderíamos estar nos desgarrando, um tempo onde poderíamos e até estamos sendo tentados a esmorecer, a fraquejar na fé, eu tenho visto, eu não sou Deus, mas eu tenho visto vocês se firmarem cada vez mais. Também parabenizo a todos os amigos, né? Já fiz uma menção honrosa no domingo, faço hoje, né? Klinger, Carlinda, Dona Rosário, a Dorinha, na Parnaíba. Gente, tanto povo querido, tanta gente querida acompanhando aqui e sendo frequente, né? nessa nossa conexão virtual, que muitas vezes não tem a qualidade que gostaríamos que tivesse. Às vezes eu estou falando e trava, né? Né? E às vezes eu vejo a reclamação de vocês aqui, mas aos trancos e barrancos, inclusive olhando aqui para o meu bigodinho novo, né? Que tem gente reclamando, né? Mas tem gente que aprovou. Né? Você está nos acompanhando, então parabéns, é uma alegria, muita gente querida, minha amiga Soraya, hoje acompanhada aí, né? Alegra o nosso coração, porque a gente sabe que essa mensagem, a mensagem de Deus, está chegando cada vez para mais pessoas. E isso é motivo de agradecimento, isso é motivo de alegria, motivo de gratidão ao Senhor, tá bom? Então hoje nós estamos aqui no terceiro versículo do terceiro capítulo. Em outras palavras, estamos na reta final deste livro pequeno, deste livro sensacional, tá bom? Hoje eu quero ler aqui com vocês, né, a 2 Pedro capítulo 3, do verso 3 até o verso 7, né? 2 Pedro, do capítulo 3, verso 3 até o verso 7. Se você tem Bíblia, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, e se você não tem Bíblia, por favor, escute com muita atenção. Estamos no terceiro capítulo e aqui nós vamos com muita dificuldade. Eu falo de verdade mesmo, viu? Sem brincadeira. Com muita dificuldade. O que é que nós vamos esperar? Vamos esperar textos difíceis. Difíceis de ler, difíceis de entender e difíceis de aceitar. Sim. Esses textos que eu vou ler para vocês são textos difíceis. Textos que vão incomodar. Eu acho que esses textos vão incomodar mais do que os textos que eu li nessas últimas semanas. Vixe, pastor, não diga um negócio desse não. Digo que é melhor dizer a verdade para você agora do que lhe enganar.
tá certo? Eu acho que essa palavra vai ser muito abençoadora, mas não ache que quando eu falo abençoadora, é aquele tipo de mensagem que você vai ficar, ai, que mensagem fofinha. Não, eu acho que a mensagem de hoje e as próximas não serão fofinhas. Vão ser mais ou menos como um remédio que a gente dá para criança de 2 anos, 3 anos, que é azedo, que fecha a boca, que a negada faz uma careta, mas que é bom para a nossa alma. É isso mesmo, eu vou tentar caminhar exatamente aí por esse caminho, tá bom? Por essa trilha. Vou tentar não ser estúpido, essa é a minha oração, mas o texto é difícil, gente. O texto, eu fico me tremendo todinho, Gutenberg. Se eu pudesse pular, eu pulava, né? Porque a covardia bate na porta. Luaninha, minha querida, você anotou a referência, né? A referência é 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 7. Pastor, tem tema para hoje? Tem. Pastor, qual é o título da mensagem de hoje? Tem também. A derrota decisiva dos descrentes. Hoje, Bibia, é tudo com D, viu? Tudo com D. A derrota decisiva dos descrentes. Então preste atenção. Hoje eu não vou falar de vitória. Eu acho que eu vou falar no finalzinho, mas hoje eu vou falar muito sobre derrota. Tá bom? Vou falar muito sobre derrota e não é um texto aqui para você sair saltitando feliz e leve. É um texto para deixar você pensando. É um sermão que está motivado aqui exatamente pela expectativa de ver você refletindo. Eu não sei como é que você vai reagir depois disso, mas eu espero que pelo menos a sua cabeça pese para o bem ou inevitavelmente para o mal, em alguns casos, tá bom? Então vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, eu vou ler para vocês, atente aqui para o que vai ser falado. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta, formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pelo amor de Deus, pastor Miguel, já estou com medo. Me acompanhe, vamos lá, me acompanhe. Lembrando aqui que geralmente eu estou fazendo dessa jornada, dessa série de sermões em 2 Pedro, uma estrutura básica de 3 aqui pilares, tá bom? Um tripé. A hora da explicação geralmente é a maior hora, né? A hora da reflexão e a hora da aplicação. O que o texto diz, o que nós devemos pensar daquilo que o texto nos diz como importante e o que é que nós devemos fazer, como viver, o que pensar, o que sentir e etc. Tá bom? O Gonçalo está dizendo aqui, boa noite, irmãos. Beleza, Gonçalão, Deus abençoe. Meu amigão Carlos está dizendo aqui, medo. E a Karina Gomes está dizendo aqui, boa noite, chegando atrasada, mas cheguei. Valeu, Karina, obrigado aí pela sua presença, tá bom? E o nosso irmãozão Aristeu diz, acompanhando aqui do trabalho, pastor. Beleza. O Aristeu está de plantão, acompanhando aqui a live, enquanto as broncas não aparecem, né? Então aproveite aí, viu? Partiu? Partiu a hora da explicação? Vamos arregaçar agora as mangas e vamos para o texto, vamos para a explicação do texto, tá bom? A primeira coisa que nós vemos no texto de hoje, o texto que eu acabei de ler aqui para vocês, é exatamente a presença dos escarnecedores, né? Não é bem uma palavra que costumamos usar no dia a dia, mas vamos lá. Eu vou devagarzinho tentando explicar para vocês o que é que eu estou vendo e o que é que vocês viram aqui no texto, tá bom? E antes da explicação, a Olávia está dizendo aqui, ó, olá, boa noite, paz. Vim como visitante, fui convidada pela Marluce Vidal. Obrigado pelo convite, amada Olávia. Seja muito bem-vinda. Esse é um tempo aqui, uma conexão aqui bem democrática. Sinta-se à vontade no nosso meio, tá bom? Se você recebeu o link é porque você é amada. Então, em primeiro lugar, né, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é exatamente um termo pequenininho e curto dizendo
antes de tudo. Esse antes de tudo é aqui, ó. É um chamado para que a gente fique prestando atenção. Aqui é uma escrita para que a gente fique ligado, né? Para que a gente não durma no ponto. A ideia é que Pedro escreve para essas igrejas aqui espalhadas para que eles não se acomodem por muito tempo. É isso mesmo, viu, minha gente? Nós temos essa tendência. Até com a pandemia a gente se acostuma, infelizmente. Até com a quarentena a gente faz dela uma rotina nova para nós. Então, o que Pedro está dizendo é, antes de tudo, em outras palavras, fiquem ligados, porque o que eu vou falar agora é importante. O que é que ele vai dizer de importante então? Ele vai sinalizar aos amados irmãos daquela época, e obviamente para nós, outro termo, os últimos dias. Isaquim, o que é esses últimos dias, né? Queridos irmãos, queridos amigos que me acompanham aqui, os últimos tempos, para quem não sabe, teve início exatamente logo nos tempos de Jesus. Mas sim, é verdade que esses últimos tempos também sinaliza para algo futuro, para algo por vir, né? Algo para aquele povo, no caso, e também, obviamente, para nós, tá certo? Então, preste atenção nesses últimos dias. Pedro está alertando a igreja para os últimos dias. Pastor Miguel, o que é então que nós precisamos abrir do olho? O que é que precisamos ficar ligados? Por que nós não podemos dormir no ponto? Vamos lá. Porque vai vir aí um povo escarnecedor, né? Isso lá naquela época, Pedro sinalizava que estava vindo. Para a gente, nós que já podemos olhar para o passado por um retrovisor, sabemos que eles existem, que eles estão muitas vezes aqui falando. E a gente sabe, né, que eles estão presentes, esbravejando as suas tagarelices irracionais, ilógicas, né, malucas. Esses escarnecedores estariam vindo, é isso que Pedro está dizendo. E antes da gente tentar entender exatamente o que significa a palavra escarnecedor, acompanhe aqui o que é que esses escarnecedores vão fazer. Porque é exatamente o que eles vão fazer que vai definir. Ô, Carlos Jefferson, eu estava assistindo ontem com a Milka, Batman Begins, inclusive excelente filme, né? Do Chris Nolan. E a Rachel, conversando ali com o Bruce Wayne, diz assim, ó, olha, mas eu não sou isso, né? No fundo, eu sou outra coisa. E a Rachel responde o seguinte, preste atenção, não é aquilo que nós somos por dentro, é o que a gente faz que nos define. Pegou aí, Joseph? A minha referência nerd? Pois é, o que aquela personagem do filme falou continua sendo verdade. Muitas vezes temos até uma intenção boa, mas é exatamente aquilo que nós fazemos, pelo qual somos julgados pelas outras pessoas, né? Às vezes você não tem intenção de matar, mas infelizmente você mata. E você não deixa de ser um assassino porque você não teve uma intenção de matar. Às vezes falamos, machucamos outras pessoas, ferimos a alma das pessoas, às vezes sem querer. Mas isso não muda o fato de que elas se machucaram. Então é o que a gente faz que nos define. Vamos, portanto, olhar para o que os zombadores para o que os escarnecedores fazem e assim tentarmos defini-los. Vamos lá? Estão prontos? Os escarnecedores zombam da fé. Zombam da fé, zombam dos ensinos dos profetas, zombam dos ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Zombam daquilo que os apóstolos haviam ensinado, pregado, e como Pedro está escrevendo, por aquilo que também os apóstolos haviam escritos, tá bom? Os escarnecedores, eles zombam, né? E essa zombaria tem a ver com desrespeito, tem a ver sim com incredulidade, tem a ver sim com ridicularização, mas antes de qualquer coisa, os escarnecedores não têm um problema com a gente, não tem um problema com você. O problema deles é um problema teológico, ou seja, a ideia que eles têm sobre Deus, a concepção que eles têm, o pensamento que eles têm sobre as coisas do alto, né? O que a mente deles raciocina sobre o divino, sobre o transcendente,
é errado, né? O problema deles está na teologia, Gutenberg, o problema deles está nas ideias, está no coração, está no campo da moral também, porque o que eles fazem é vergonhoso, o que eles fazem é reprovado. Pastor Miguel, o que é que eles faziam? O próprio Pedro está nos dando a dica. Eles eram escravos, eles eram seguidores de suas próprias paixões. Opa! Parece que esses escarnecedores têm algo em comum com os FMs, tá bom? Lembrando que os FMs surgem de dentro da igreja. Nem todo mundo que se diz cristão é cristão de verdade. Nem todo mundo que se acha cristão é cristão de verdade. Então, os FMs surgiriam no seio da igreja. Os lobos parecerão como ovelhas para que possam dar o bote certeiro nelas. Eles são gananciosos. Falamos muito sobre os FMs, falamos muito. Mas temos algo aqui que Pedro nos fala que nos liga exatamente, nos remete à memória dos FMs. É que dentro da retórica, da oratória, da fala bonita, né, dos FMs, havia uma imoralidade em seu coração, imoralidade dos olhos, imoralidade nas suas atitudes. E o que Pedro faz aqui, me parece, é exatamente trazer a referência exatamente dos FMs. Ou seja, esses escarnecedores também são marcados pela imoralidade. Eles são escravos de si mesmo. Ora, minha gente, nós temos diversas vontades aqui, né? Quantas vezes você já não parou para pensar, pastor, fiquei com vontade, ó. Certo, vontade existe, mas a grande questão é se damos ou não aqui vazão a essa vontade, é se realizamos ou não a vontade muitas vezes dentro de nós. Isso porque, minha gente, como somos pecadores e todos nós somos, temos uma natureza que ama o pecado, que saliva o pecado e que de alguma forma deseja o pecado ao ponto de, pelo menos em algum momento, em algum sentido, em algum nível, gozarmos de prazer desses desejos que tanto sentimos, né? Então, temos sim uma natureza inclinada para o mal. Inclusive, há 2 sermões atrás, Pedro pinta esse quadro de um modo bem terrível, bem trazendo um contraste gigantesco, chamando essas pessoas de porcos, porcos que voltam para o lamaçal. Ou seja, há uma natureza porca dentro de nós que de alguma forma ama o lamaçal. E o que precisa ser mudado dentro de nós não é apenas a nossa atitude. Não faça isso, não faça aquilo. Agora tu vai entrar para a lei dos crentes. Não pode isso. Não, 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 não. Não é bem por aí. Sabe, a ideia de você entrar para a lei dos crentes, como diziam antigamente, nada mais é do que ser transformado intimamente, profundamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia de que, por meio da fé em Jesus Cristo, podemos experimentar um novo nascimento. E aí, Isaac, o que é que vem primeiro, né? O novo nascimento e a fé. Parece que nós não temos tanta diferença, de modo que quem nasceu de novo é porque creu. E quem creu é porque nasceu de novo. Essa é a ideia. Então, a fé é exatamente esta evidência. E uma vez que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos transformados de dentro para fora. Inclusive, fiz uma referência aqui a Tim Keller, um escritor, um teólogo, um pastor que eu gosto muito, né? Que ele fala, né, uma transformação do alto, de cima para baixo, uma transformação de dentro para fora, uma transformação de trás para frente, né? Porque a mensagem que nós cremos vem lá de trás, não é uma novidade de agora. Não é novidade do presente, né? Não é isso? Então, há sim uma transformação onde a natureza porca ela é transformada. De porco passamos para ovelhas. E ovelha, ainda que se desvie por algum momento, se suje no lamaçal, não é lá o lar dela. Entendeu aí, Marlúcia? Entendeu? Não é naquele lugar onde ela vai mais sentir prazer. O crente peca, mas a vida do verdadeiro cristão não é marcada pelo pecado. É verdade que mais cedo ou mais tarde eu posso mentir para minha esposa, né? A minha esposa fala assim, Miguel, mas tu lavou mesmo? E eu vou dizer, lavei, né? Mas a minha vida não pode, não deve ser marcada pela mentira. É verdade que muitos de nós podemos cair até no pecado da violência, como o próprio rei Davi, um homem temente a Deus, que matou um homem inocentemente. Sim, é verdade, podemos cometer as piores atrocidades,
mas nós nunca vamos ser marcados por isso. Ou seja, o caráter do cristão, ele é um caráter verdadeiramente transformado. E o que Pedro está nos dizendo aqui é que esses escarnecedores zombam. Eles zombam porque a ideia deles é uma ideia errada, é uma ideia errada de Deus, e eles zombam também porque a vida deles, o caráter deles, é um caráter de seguir as próprias paixões. Eu tenho muitas paixões aqui. Eu ainda sinto muitas paixões. E o crente verdadeiro não é aquele que não sente. O cristão verdadeiro é aquele que não realiza as paixões. E aqui para nós, negar a si mesmo é o chamado que Jesus faz a todos quantos querem se tornar discípulos verdadeiros dele. Mas não se engane também. Negar a nós mesmos por causa de Jesus nunca é um peso que nos trará infelicidade, sabe? Não é um peso que as religiões nos dão. Pelo contrário, negar a nós mesmos é sofrer por um tempo pequeno uma luta interna, uma espécie de autossacrifício constante, mas ao mesmo tempo é experimentar um verdadeiro prazer, é uma verdadeira alegria. Deixe-me tentar, pelo menos tentar aqui exemplificar nas seguintes palavras. Quem está com fome, evita de comer antes para não comer cru. Então, a criança mais nova espera, ela tem que esperar até a comida ficar pronta, para então comer algo saboroso e algo que preste. É a mesma coisa. O mundo e a nossa carne tenta experimentar o prazer, mas na verdade são pequenos prazeres comparado à fonte do prazer, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Desse modo, os cristãos verdadeiros vivem na mais profunda alegria e prazer ao negarem as suas próprias paixões, o que de fato não é decisivamente a marca desses escarnecedores. Não, eles são escravos de si mesmo. Eles fazem o que o nariz deles manda, tá bom? Eles fazem o que o coração deles manda. Então há um problema aqui grande. Eu já falei quem são ali, o que é que eles fazem. Eu quero mostrar para vocês como é a fala dos escarnecedores. Tá bom, pastor? Como é que é a zombaria deles? Vamos lá. Em primeiro lugar, esses escarnecedores tentam pôr dúvida na crença cristã. Ou seja, querem colocar aqui uma pitada de incredulidade na nossa fé. É isso mesmo. Semelhantemente a Satanás, que muitas vezes tenta através de perguntas, eles também fazem perguntas para nos pôr em dúvida, pôr em xeque aqui a nossa fé. Eles perguntam, onde é que foi parar aquela ideia de que Jesus voltaria? Cadê? Jesus não vai voltar não? Eles perguntam. Menino, essa história é velha, né? Porque tá tudo do mesmo jeito, desde sempre. Negada disse que Jesus vai voltar, mas até agora não voltou, né? Do jeito que foi no início, é do mesmo jeito. Então, não sei se vocês perceberam, né? Eu cantei aqui algumas canções falando sobre a volta de Jesus Cristo, falando dessa importância de cantarmos, né, sobre a volta de Cristo. A música do Logos, Que Bom Será, é uma música muito divertida, né? Uma música animada, muito legal. Eu gosto bastante dela. Também a música do Resgate, Para Todos os Efeitos, né? Uma música muito bacana, onde eu já chorei tanto ouvindo essa música, né? Fala que eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os dos meus filhos, né? Essa é a ideia. Parece que tudo está se encaixando e aqueles que são da fé cristã percebem, sentem tudo isso acontecer. E é verdade, a gente não sabe se é no nosso tempo, não sabe se é no tempo do nosso filho, mas sabemos de uma coisa, ele vai voltar. E essa é uma certeza inegociável para os cristãos autênticos. Inegociável. E então os escarnecedores querem colocar dúvida. Ih, não vai voltar não? Tá demorando, hein? Tá demorando. Parece que não vai voltar não. E aí, a Bíblia, por meio de Pedro, nos mostra como é que é a fala dele. É uma fala escarnecedora. É uma fala de zombaria. São perguntas que não querem saber da resposta verdadeira. São perguntas simplesmente para tentar minar a nossa fé. Só que a mesma palavra que mostra, a mesma Bíblia Sagrada que denuncia sobre a vinda dos escarnecedores e sobre a fala dos escarnecedores, também nos mostra qual a resposta devemos dar aos escarnecedores. Vamos lá.
Em primeiro lugar, Pedro vai dizer que eles erram. Eles erraram feio, né? Eu lembrei aqui da Natália, errou feio, errou rude, né? O exato motivo por que eles erram é porque eles querem, essa é a verdade. Não são vítimas da mentira. Eles erram, como diz o próprio apóstolo Pedro, deliberadamente. Ou, utilizando outras palavras, erram aqui. Como é que eu poderia dizer? Me ajuda, Vivi, me ajuda. Intencionalmente, essa é a palavra. Erram intencionalmente, né? Tem a intenção de errar. E a Bíblia vai nos mostrando aqui as respostas, né? A verdade, que no caso que eles não acertaram, a verdade é que Deus criou tudo, criou os céus e a terra, e criou tudo isso pelo poder, ou por meio da sua palavra. Gênesis 1 vai dizer, haja luz. E pelo poder da palavra de Deus, a luz veio a existir. Então, atente aqui. A água foi exatamente esse instrumento usado por Deus na criação. A água utilizada para a criação. Só que a água também foi um instrumento de juízo, um instrumento de destruição. É aqui que está o erro deles. Não peguei, pastor, não peguei. Não, tenha calma, vou tentar explicar de novo. Os zombadores, os escarnecedores estão dizendo, tudo está do mesmo jeito como desde o início. Só que Pedro está dizendo, não! Deus criou tudo, mas Deus interveio já na criação. Já houve destruição, já houve juízo da parte de Deus na criação. É a história do dilúvio. E se você ainda duvida do dilúvio, você tem um problema, porque o relato da Bíblia é exatamente algo que nós podemos comprovar hoje. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem que estar submissa às descobertas da atualidade, mas as descobertas da atualidade estão aqui firmando o que a Bíblia diz, provando por A mais B que ela é verdadeira. Por exemplo, a Bíblia fala de um continente só, né? E a ciência chama esse continente único de Pangeia. A Bíblia fala que a água não apenas surgiu de cima, mas ela veio de baixo. Me lembro do Adalto Lourenço falando que lá na região da Bavária, né, o pessoal lá tentando achar petróleo, cavam 12 quilômetros de profundidade tentando encontrar petróleo, e o que eles encontraram foi água. 3 vezes mais com teor de salinidade, ou seja, uma água 3 vezes mais salgada. A Bíblia fala que no dilúvio os abismos se abriram, né? E água veio de baixo para cima e também a chuva veio, ou seja, a água de cima para baixo, né? E aqui, nós temos aqui os continentes se dividindo. Meu povo, como é que fóssil se forma? Como é que nós podemos encontrar tanto fóssil de peixe, inclusive na nossa terrinha aqui, do nosso Cearazinho querido e amado? Como? Ora, água, lama, nos seres vivos, ou seja, os fósseis estão ali, muitos deles estão formados. E eu estou me devagando aqui na ciência, me complicando todo, mas na intenção de mostrar para vocês que o relato do dilúvio pode ser visto aí, né? Tanto nos continentes separados, hoje aqui a água do dilúvio continua do mesmo jeito, né? A grande questão é que o fundo do mar está mais fundo e os continentes estão mais altos. Antes do dilúvio não tínhamos montanhas tão altas quanto nós temos hoje, né? Temos aqui o pico mais alto do mundo aí com mais de 8 quilômetros de altitude. O negócio é sério. Então, nós temos aqui, e nós podemos aqui provar que o relato da palavra do Senhor fala não é um absurdo, não é uma invenção louca, né? Mas estamos aqui. Deus já interveio nesta terra, Deus já interveio nessa história trazendo juízo. Eles se enganam. Eles se enganam porque se fazem de doido, porque eles se fazem de trouxa. Porque eles sabem da verdade, mas negam no seu íntimo, porque muitas vezes a verdade dói. Muitas vezes a verdade nos chama a mudança. E é muito melhor para nós tentar mudar ou maquiar a verdade do que mudar o nosso próprio coração. É muito mais confortável negar os fatos do que dar o braço a torcer, tá bom? Então, Deus destruiu o mundo pela água, é isso que Pedro está dizendo. Pela palavra de Deus o mundo foi criado e pela palavra de Deus este mundo está reservado para o seu fim. O seu fim definitivo. Isaac, em outras palavras, o fim final do mundo, né? O fim de vez, para nunca mais
ter volta. Essa é a ideia. Vixe, pastor, morro de medo dessas corridas de final do mundo. Tô todo arrepiado, ó, pastor. Pois se arrepie mesmo, o negócio que é dureza. Este fim final, este fim do mundo, vai ser por meio do fogo, não mais pela água. É o que o texto nos diz. Esse fim do mundo tem a ver com o juízo de Deus, o dia do juízo. É o dia da prestação de conta, o dia de acerto de contas, tanto da nossa vida para com o Senhor. Esse dia de juízo, esse fim do mundo, esse dia aí, né, que vai vir pelo fogo, é exatamente o dia da destruição dos ímpios. É por isso que eu coloquei o nome deste sermão como a destruição decisiva dos descrentes. Tudo com D, aqui, tudo com D. É isso que o texto falou, né? O texto apresentou aqui uma atenção, preste atenção, os escarnecedores vão vir. Quem eles são, né? Depois o texto vai falar como é a pregação, como é que é o falatório zombador dos escarnecedores. Eles falam mentira, né? Duvidando da vinda de Cristo. E então, num terceiro nível, nós temos aqui a resposta bíblica para esses escarnecedores, para esses zombadores. E agora? Né? E agora? E daí? Vamos para a hora da reflexão. Deixa eu respirar. Vamos lá. Eu quero trazer aqui algumas coisas que me fazem particularmente refletir e eu gostaria de que você, por favor, me acompanhasse nessa reflexão, porque eu acredito que será uma reflexão saudável, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero dizer a todos que me ouvem aqui, tantos que estão me acompanhando aqui ao vivo, quantos que vão assistir essa live segunda-feira, terça-feira, ou como a Bia, né? Só deixa para assinar a última hora, né, Bia? Pelo amor de Deus, né, Bia? Em primeiro lugar, a nossa fé sempre será bombardeada, né? Deixa eu mudar. Vamos ser sempre com muito categórico. A nossa fé perpetuamente será bombardeada. E eu mudei aqui de propósito esse sempre para perpetuamente, porque um dia a nossa fé vai parar de ser bombardeada. Mas enquanto estamos vivendo esta vida, enquanto estamos vivendo o tempo como nós enxergamos e compreendemos agora, vamos ser bombardeados, não tem para onde correr não. Né? Pessoas vão falar mentiras sobre a nossa vida, vão falar mentiras sobre os nossos ensinos, sobre as nossas crenças. Vão aqui tentar usar de desmoralização pra gente. Isso acontece muito em alguns ambientes, a gente vai expressar a nossa opinião. Não, mas tu é pastor, tu não vale não. Né? A expressar a nossa opinião. Não, mas tu é crente. Não, aqui não conta. Sempre querendo aqui nos desmoralizar pelo fato aqui de sermos crentes. Ou então ficam aí, se a gente fala alguma coisa na internet, os haters, né, aqueles que vão discordar de nós, não vão simplesmente atacar a nossa fala. Quem dera fosse só isso, né? Vão tentar resgatar o nosso Orkut lá de 2004 para tentar ver uma postagem, um grupo, vão cascavear o nosso passado para esfregar na nossa cara e dessa forma calar na nossa boca, tentando nos desmoralizar. Essa é a verdade. Vão fazer sim piadas, vão ridicularizar a gente, fazendo musiquinha, né? Não fala isso não, que agora a Monique é crente, né? Até o biquinho. Né? Vão sim tentar ridicularizar a gente. Nós vamos ser bombardeados com heresias. Gente aí, né? Os hereges, pops surgindo no nosso meio e a galera dando atenção, infelizmente. Vamos passar, sofrer heresias, vamos tentar passar aqui, né? Vamos ser bombardeados por heresias 1000. Vamos aqui passar por perseguições intelectuais. E esse tipo de perseguição intelectual é o que acontece muito no meio acadêmico, tá certo? A galera descobre que você é cristão, a galera te taxa de direita, te taxa de conservador, né, e etc. Pois é, a galera vai aí no meio, no ambiente acadêmico, né, te taxa de direita, te taxa de conservador, te taxa de crentinho, de cristão, e a ideia é que vão tentar limitar a sua fala. Você não vai ter mais tanta voz quanto você poderia ter se você concordasse com todo mundo. Toda vida que você for colocar a sua opinião em uma sala, em um seminário, as pessoas vão olhar para você e vão te ridicularizar. Você vai perder oportunidades de publicação, etc. Isso é o que chamamos de perseguição
intelectual, que ainda é muito forte no nosso país. Ela é muito forte. Né? Mas deixe-me falar uma coisa. Sempre vai existir, enquanto o tempo é tempo, como nós enxergamos, muita dificuldade, muito sofrimento, muita casca de banana. E aí, até agora tá legal a mensagem? Achou que ia ter uma mensagenzinha para afagar seu ego? Achou errado, né? Achou errado. Então, tudo que eu tô falando até agora é só ego, é só bad news, é só notícia ruim, pastor. Gostou do meu inglês, Micael? Tô treinando, viu? Mentira, tô treinando porcaria nenhuma. Então, eles vão querer colocar casca de banana para confundir a nossa fala. Essa é a verdade. Mas quer saber? Segundo motivo de reflexão, ainda que a nossa fé seja bombardeada, ela resistirá vitoriosamente. A nossa fé sobreviverá bravamente. Por quê? Porque a fé cristã, ela é verdadeira. E se é verdadeira, a verdade é eterna, a verdade não passa, a verdade dura para sempre. Essa é a ideia. Eu costumo pensar que o cristianismo, que o evangelho, que a fé cristã é como um achado de um diamante. Eu não sei se vocês sabem, mas um diamante é feito de lava, de vulcão, né? O negócio é duro, o negócio é pesado. E o diamante está ali, ele é encontrado. Mas para o diamante ser visto como nós muitas vezes vimos no cinema, porque eu acho que não tem nenhum ouvinte aqui, nenhum aqui que está nos acompanhando que tem um diamante em casa. Eu não tenho, né? Mas aquele diamante bonito, né? Ele precisa ser lapidado. E assim eu penso que o evangelho, o cristianismo, a nossa fé é como um diamante bruto. Ele é valioso por si só. Mas toda vez que se levantam hereges, se levantam mentiras, se levantam perseguições, se levantam guerra contra nós, se levantam aqui um assassinato, como aconteceu nos muitos impérios. Como, eu não sei se vocês estão sabendo, mas nesses tempos de pandemia, de quarentena, aproveitando ali a reclusão social, muitas igrejas cristãs na China estão sendo destruídas. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo especificamente a prédios. Muitos prédios, muitos templos cristãos estão sendo destruídos. Você sabia disso? Pois é. Toda vez que nós recebemos esse bombardeamento, nós ficamos mais fortes. Ou seja, o nosso diamante se torna mais lapidado. Querem nos caçar, querem nos calar, querem nos perseguir, querem nos destruir. Mas tudo que conseguem é deixar a gente mais valioso, mais brilhoso. Porque pode levantar o assunto que for, pode levantar a polêmica que for, a palavra de Deus sempre vai ser uma fonte para nós filosofarmos, organizarmos as nossas ideias e darmos respostas brilhantes e verdadeiras, porque a nossa fé é simplesmente indestrutível. Porque o autor da nossa fé é Cristo, que recebeu perseguição, foi ali ameaçado de morte, morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Ora bolas! Se o próprio autor da fé ressurgiu vencendo o mal, vencendo o pecado, vencendo o diabo, nós também venceremos, nós também continuaremos, meu querido. A fé cristã é um diamante bruto. Eu não estou dizendo que você é diamante, não. Eu estou dizendo que a nossa fé é um diamante. Podem nos perseguir, mas tudo que vão encontrar é um povo cada vez mais lapidado. Podem derramar a nossa vida, o nosso sangue pela terra, mas depois de derramarem o nosso sangue pela terra, descobrirão que o nosso sangue é semente. Através da nossa morte, muitos outros vão se levantar corajosamente para também crer no mesmo Cristo que nós cremos hoje. O mundo pode vir com seus hereges, pode zombar o que for, podem colocar o nosso nome nas mesas dos bares, podem fofocar de nós nas rodas de cabaré, mas aqui para nós vamos rir por último. Nós vamos rir por último. E eu não estou colocando ninguém como nosso inimigo, não. Eu estou querendo consolar cada um que crê no Senhor Jesus Cristo de que podem levantar qualquer mentira, mas a gente continua, a gente não dá o braço a torcer. O tempo é um outro motivo de reflexão. O tempo é a terceira coisa que eu extraio para compartilhar com vocês. O tempo futuro é sempre motivo de polêmica, né? Há os que duvidam, temem, né? Aqueles aqui que se desesperam,
Além, pastor, toda vez que eu leio Apocalipse eu fico morrendo de medo. Né? Existem esses, né? Que quando olham para o futuro, só encontram dúvidas, só encontram ali temor, só encontram motivos para desesperança, para o desespero. Mas há também aqueles que olham para o futuro e acreditam que o futuro será assim como foi prometido. E uma vez que olham e acreditam, encontram consolo para os seus corações, encontram consolo, encontram descanso. Essa é a ideia. Então, quando é legal isso, né? Quando eu era criança e a minha irmã, ela comentava alguma coisa de Apocalipse, gente, eu ficava com tanto medo daquilo. Mas hoje, quando eu olho para Apocalipse, o livro de Apocalipse, quando eu vejo todas aquelas coisas, né, aterrorizantes acontecendo, sabe o que é que muitas vezes eu encontro? Eu encontro consolo, eu encontro descanso, porque aquele não será, definitivamente não será o meu fim. Ai, pastor, tava até gostando do senhor, mas eu não gosto desse negócio de arrogância. Esse negócio de arrogância, não tenho paciência, eu não estou querendo ser arrogante, não. Eu não tô querendo dizer para você que eu me garanto. O que eu estou querendo dizer é que eu confio naquele que me garante. Eu não confio em mim, eu confio em Jesus. E Jesus nos mostra o olhar do fim, não para que fiquemos desesperados, mas para que encontremos consolo, tá certo? E o fim é exatamente marcado pela volta do Senhor Jesus Cristo. Ele prometeu que um dia voltará, vindo com grande glória, com o seu reino. Ele prometeu diversas vezes. Mas essa promessa não veio apenas da boca de Jesus, não veio apenas da boca do Messias. Essa promessa da vinda de Cristo já havia sido prometida, acredite se quiser, lá no Antigo Testamento. Antes de Jesus ter vindo, a negada já estava escrevendo aqui que Jesus ia voltar. Voltar em poder e grande glória. Para muitas pessoas não era muito claro isso, né? Como também em algum aspecto para muitos de nós, tem muita coisa que ainda não está clara. A gente não sabe de detalhes, a gente só sabe o que vai acontecer. Como, pastor? Não sei. Só sei que é assim, né? E essa é a resposta de muitos aqui de nós, é verdade. Mas ele prometeu. Tem muitas profecias a respeito disso, né? E aqui, nós temos aqui uma vitória definitiva. Nós temos um momento para nós nos alegrarmos, não somente ali, naquele exato segundo, mas uma alegria que perdurará por toda a eternidade. A alegria de ver o Rei voltar. A vinda do Senhor Jesus Cristo precisa ser uma alegria para aqueles que nele confiam. Haverá de ser um momento de alegria, de gozo, de felicidade, de descanso para aqueles que creem em Jesus como o verdadeiro Rei. Mas haverá um momento de muito terror. Será um dia terrível, é o fim do mundo, a destruição. Ai dos escarnecedores. Pedro é muito enfático, Pedro é muito explícito, é muito claro ao dizer que a vinda de Jesus Cristo está ligada diretamente à destruição dos ímpios. Vixe, pastor, menino. A pergunta é, de que lado você está? É isso que eu quero que você fique pensando. Não é porque eu dou maior valor a assistir, mas eu amo que você dá maior valor nos assistir. Eu gosto mesmo. Mas isso não é suficiente, né? Eu amo muitos aqui, mas não é suficiente, sabe? Gostar dos crentes, né? Ser religioso, agora eu sou evangélico. Isso não significa tanto, né? O que significa e o que é definitivo para você é exatamente você se posicionar claramente de que lado você está, meu brother. Está no lado daqueles que não acreditam que Jesus vai voltar? Ou naqueles que não só acreditam, mas aguardam, esperam a volta de Cristo? Tá bom? De que lado você está? Vamos para o nosso terceiro e último momento, né? E agora, meu querido Gutenberg, e agora, minha querida Natália, como viveremos? Chegou a hora da aplicação. O que é que nós devemos fazer diante de tudo que foi dito, né, da explicação e da reflexão aqui oferecida a todos essa noite? Vamos lá, me acompanhe, por favor, no meu raciocínio. Em primeiro lugar, eu desejo, eu aconselho, com base naquilo que eu li, naquilo que eu expliquei, eu encorajo aqui para que cada um de nós possamos avançar no amadurecimento da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Quando eu falo de amadurecer na fé, eu me refiro a crer e a continuar crendo. Eu me refiro a acreditar e crescer nessa crença a cada dia, ainda que dias ruins estejam acontecendo. Eu estava ouvindo há poucas horas aqui uma música antiga da época da minha adolescência. Ei, quem tem 30 anos vai lembrar dessa música, viu? Eu fiz 31 anos, viu, irmãos? Fiz aniversário ontem, estou muito feliz, né? Zerei a vida, pensei que eu ia morrer antes dos 30, tá aí com 31 contando a história. Mas eu estava estudando a música da minha adolescência. Olha isso, Soraya, é o novo, né? A música do Jota Quest, quando ele diz o seguinte: dias melhores para sempre. Irmãos, ele não sabe o que está cantando, mas nós acreditamos sim que dias melhores virão e dias que durarão por toda a eternidade. Isso só será possível com o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar crendo no que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós precisamos continuar crendo naquilo que Ele fez. A obra, a fé e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a fé nisso tudo é o que de fato nos faz, crentes ou não. É aquilo que nos identifica como discípulos ou não. Temos aqui espaço para religiosidade, temos espaço aqui para incredulidade, mas obviamente temos também espaço para a fé. E o que eu estou dizendo aqui é que sim, sempre haverão os incrédulos, sempre haverão religiosos, ou pessoas que não estarem nem aí, os irreligiosos, né? Mas sim, temos aqui aqueles que creem. Temos aquelas pessoas que vão ouvir e para eles a mensagem vai fazer sentido. Caramba, brother, rapaz, faz sentido o que o pastor falou, mas tá aí que eu acredito no que o pastor falou? Rapaz, eu não acredito mesmo. Tem pessoas que vão reagir assim, outros não vão chegar nem até o fim do vídeo, né? Não vão nem voltar. As vidas vão continuar a mesma porcaria de sempre. Aqui para nós, essa é a verdade, né? Mas sim, precisamos acreditar que o que o Senhor Jesus Cristo falou é verdade. E aqueles que acreditam são chamados a amadurecer. Não somos apenas como crianças. O Senhor não quer que fiquemos como crianças para sempre, mas que nós cresçamos a própria estatura dele. Seguindo os seus passos, tomando-o como nosso exemplo, como a nossa motivação primária e principal, tá bom? Em segundo lugar, não tenhamos medo, não tenhamos vergonha de resistir e de continuar, tá bom? De continuar crendo, de continuar falando, de continuar ensinando as mesmas verdades que trazem novidade de vida. Não podemos deixar de ensinar as mesmas verdades, mesmo que tirem onda com a nossa cara. É isso aí, né? Sim, há uma tentação. Muitas vezes a negada quer nos pressionar para que a gente não compartilhe a nossa fé, para que a gente não dê a nossa opinião, nem que seja humilde e amorosa. As pessoas não querem ouvir, é verdade. E às vezes a gente fica tentado, né? Digo também que muitos pregadores são tentados a trazer uma cruz que é desse tamanho, para ficar desse tamanho aqui assim, para caber no bolso. Jesus disse que o caminho é bem estreitinho, poucos vão passar por ele, mas tem gente querendo enlarguecer. Não, venha, não tem problema não, ele não se importa com isso, não se importa com aquilo, ele quer só seu coração. Vivi uma mensagem tão fofa, né? Mas não é a mensagem verdadeira, não. A mensagem de Jesus é: venha, venha todo mundo, pode vir, do jeito que tiver. Mas se prepare que eu vou mudar tudo. E se vocês amarem mais o que vocês têm e o que vocês praticam do que a mim, eu também não quero vocês. Vixe, pastor, eu não estou dizendo que é desse jeito. Jesus fala que aqueles que amam mais a pai e a mãe do que a ele não são dignos de serem discípulos dele. Isso é uma palavra radical, isso é uma palavra dura, porque Jesus quer tudo de nós. E uma vez que pomos o nosso coração no altar de Jesus Cristo, precisamos não nos envergonhar da nossa fé. Seremos, sim, taxados de ridículos. E aí? E aí? Hoje, irmãos, o simples fato de ser crente já mexe com a cabeça de muita gente. A negada nos chama de fanático por pouco. Por pouca coisa, tá bom? Terceiro aspecto aqui da aplicação que eu desejo compartilhar com cada um que me ouve. As profecias servem para nos consolar, né? Então nós não devemos desprezar as profecias. É para o nosso bem. Quando você não crê, você tem medo. Mas quando você crê, você ama. E o amor, meu querido Isaac, lança fora o medo. Quando olhamos para as profecias de Daniel, Isaías,
Jeremias, Ezequiel, Ageu, Miqueias, Sofonias e os demais, incluindo João, o apóstolo do amor em Apocalipse. Isso não é para ter medo, não. Mas é verdade. É verdade que tem muita coisa escabrosa lá. Mas a finalidade para aquilo é para que a gente possa ser bem-aventurado, para que a gente possa encontrar felicidade. Nós já sabemos como é que é o final da história. Nós já sabemos de que lado vai vencer, de que lado vai vir a vitória. Cabe a nós decidirmos em qual lado vamos desejar estar. Para estar do lado da vitória, precisamos ser diligentes. Precisamos aqui encarar os fatos e nadar contra o mundo, nadar e negar a nós mesmos. Não é fácil, não. Mas é sim, o lado vitorioso, e o nome da nossa vitória se chama Jesus Cristo. Em quarto lugar, a certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo tem que trazer alegria, tem que trazer esperança para todos que creem. É por isso, meus amados irmãos, que o crente ele é orientado pelas Escrituras, enquanto passarmos por um momento como nós estamos passando, como a pandemia, morte de colegas, morte de familiares, morte de alguns de nós, quando enfrentarmos dificuldade, ao olharmos para o fim, vamos encontrar o quê? Consolo. Vamos encontrar o quê? Alegria. Vamos encontrar o quê? Descanso. Cadê a ansiedade, Monique? Cadê a agoniação, Monique? Cadê o tremor? Cadê o chilique? Não tem chilique. Porque o povo está descansado. Porque a esperança da volta de Cristo acalenta o nosso coração. É a resposta diante das maldades, da corrupção, da injustiça, da pobreza, da violência urbana, da safadeza, da criminalidade. A gente sabe que isso vai ter fim. E é isso que deve nos consolar. Tá bom? De que lado você está? Eu volto com essa pergunta. Como, então, e aqui eu encerro a minha fala, como se preparar para a vinda de Cristo? Fuja da mentira. Vai por mim. Fuja do estilo zombador. Fuja de se tornar um escarnecedor e de dar ibope para o escarnecedor. Como, pastor, se preparar para a volta de Cristo? Se entregue à verdade, meu filho. Se entregue à verdade, minha amiga. Se entregue à verdade, meu amigo. Essa é a verdade que você precisa compreender. Ou seja, Gutenberg, tá quentinho aí, Gutenberg? Tá quentinho? Se arrependa dos seus pecados. Admita que você é um pecador que não presta para nada diante de Deus. Que todos os seus méritos, que todos os seus acertos na sua vida, nada são diante do Todo-Poderoso Senhor Deus. Se arrependa. Admita, confesse sua falha moral, confesse que você é um fracote, confesse que você é um covarde muitas vezes, confesse que você é apaixonado pelas suas próprias paixões. Admita, confesse, clame a Deus para que Ele te perdoe. Porque através do sacrifício oferecido pelo Cordeiro de Deus, você pode confiar que se Ele tira o pecado do mundo, Ele tira o pecado do seu coração também. Ele pode limpar e te tornar mais branco do que o giz da nossa professora na quinta série. Creia. Se entregar à verdade é crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, porque Ele mesmo disse que Ele era a verdade, o caminho e a vida, e que não havia outro caminho para o Pai, senão por Ele. Não finja que nada acontecerá. Pelo amor de Deus. Talvez você nunca diga, cadê, pastor, a volta de Cristo? Está demorando. Talvez você nunca teve coragem suficiente para falar isso. Mas você vive como se Jesus não fosse voltar. Você vive para os seus planos. Você vive para a sua vida. Você vive para construir sua história. Você vive para um Deus chamado conforto e bem-estar. Tudo o que você faz é visando servir esse Deus, com D minúsculo, conforto e bem-estar. Tudo que você faz é buscando o bem para si mesmo. Isso é fingir que Jesus não vai voltar. Isso é ser um ímpio. Isso é fazer parte do outro lado, do lado dos derrotados. Essa é a verdade. O rei vai voltar. E vai voltar com espada. E você, né? Você vai estar de que lado? Você vai vibrar ou você vai tremer? Pense sobre isso, tá bom? Quero lhe convidar a me acompanhar na oração que eu farei agora, tá bom? Jesus vai voltar e nós já encontramos o tom aqui do capítulo 3 de Pedro. É exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Peço então para que você continue me acompanhando nessa jornada,
O próximo sermão é domingo e depois nas quartas-feiras, e eu vou tentar falar um pouco mais sobre esses dias futuros, que não sei se é para os meus dias ou para os dias dos meus filhos, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo, por favor.